Bom dia, senhores. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela atenção de estar aqui com a gente, privilegiando nesse lançamento aqui. Imagino vários colegas aí de profissão, vários colegas de empresa, também toda a equipe aí da Entraf, da Smart está com a gente. Vamos falar hoje um pouco sobre a utilização dos processos de inteligência artificial na engenharia de tráfego, na engenharia rodoviária. Nós estamos passando, sem a menor sombra de dúvidas, por uma evolução, por uma revolução, né? E esses processos vinculados à inteligência artificial vêm para ajudar bastante a nossa vida, para tornar mais precisa a nossa vida, né? Mais precisos os resultados que a gente utiliza na nossa vida profissional. E aí a gente traz para vocês aqui o eAccount, que é o que nós vamos estar falando aqui hoje. Então, brevemente, senhores, a Smart é uma empresa do Grupo Entraf, voltada para desenvolvimento de tecnologias. Até o momento, tecnologias específicas para engenharia de tráfego, engenharia rodoviária, mas não se limitando a isso. E muito em breve nós vamos apresentar um produto, muito em breve mesmo, que pode ser utilizado em qualquer área, muito além da nossa engenharia rodoviária, que é a clássica, onde a Entraf trabalha. Né? O foco aqui hoje é otimizar, tornar mais preciso, eliminar uma série de questões que envolvem a realização de pesquisas de tráfego através da inteligência artificial. E em testes, não vou falar testes, e em usos reais e práticos, que nós já fazemos aqui na empresa há mais ou menos um ano, nos mostra uma redução da ordem de 50% do tempo de tabulação. Tá? Pesquisa de tráfego. Bom, não tenho dúvida, peço desculpa para pregar para convertidos, né, porque praticamente todo mundo aqui é da área, né, mas conhecemos aí os métodos tradicionais, né, a contagem manual com prancheta, a contagem manual com palitinho, com câmeras, depois conta no escritório, ou manda para outro país, da Ásia, para ser contado lá, manual com tablet, contador pneumático, ou seja, nós temos vários processos de se fazer a contagem de tráfego. E, junto com ela, nós temos uma série de erros que quem é da área aí, com certeza, já passou. Né? Erro de percepção, às vezes velocidade baixa, às vezes você está com uma pessoa que você treinou, acha que ela está dando um gás, ela não está, ou ela está desatenta, está contando, pensando na vida, com os problemas do dia a dia. Quem já fez teste, quem já leu artigo, sabe que à medida que a pessoa conta durante muito tempo, os erros aumentam, né? Ou seja, o aumento gradativo de erro de classificação, especialmente, né? Necessidade de a gente padronizar esses dados, né? Quem tabulou de um jeito, quem tabulou de outro, qual que é a planilha que se utiliza, qual coluna é o quê, né? Então, a gente tem essas várias questões envolvidas com contagem de tráfego. E sem falar a seleção de pesquisador, de tabulador, treinamento, explica o croquis, explica esse movimento é esse movimento é aquele, ou seja, as dores nossas do dia a dia. Como eu falei, né, a exaustão aumenta o risco de erros, né? O tempo de contagem manual, nem sempre você pode acelerar um vídeo. Né? Às vezes, se o tráfego é baixo, se acelera, às vezes não se acelera. Né? Ou, na pior das hipóteses, né, a gente sabe que várias pessoas utilizam empresas que só trabalham com isso, com contagem. Você manda o vídeo, a pessoa conta lá. Né? Mas, muitas vezes, essa contagem ela te dá um preço, se é para contagem simples, se é para classificação simples, se é para classificação assim é outro valor, se é classificação assada é outro valor. Ou seja, nós temos aí as várias questões. E a contagem diretamente no campo, né, ainda tem um alto risco de segurança das pessoas, trabalho de campo, né, o risco de ela estar lá exposta do lado de uma via com fluxo elevado, onde passa veículos a velocidade elevada, ou mesmo na beira da rodovia, um animal peçonhento, ou seja, nós temos uma série de problemas que quem trabalha com pesquisa, no meu caso aí há quase 20 anos, sabe, daria para sentar e bater papo muito tempo dos problemas que a gente tem. Precisão das diferentes metodologias. Quando você pesquisa na internet, você vai achar vários artigos que comparam as precisões. Essa é melhor assim, essa é melhor assado. Então.
Mas a gente fez um teste aqui específico. Nós pegamos um grupo de pesquisador, de tabulador, treinamos eles e depois comparamos os resultados finais e chegamos a esse resultado aí, olha, um percentual de acerto de 81% da contagem manual de pessoas treinadas versus a metodologia, a ferramenta que a gente vai apresentar hoje, com um percentual de acerto de 96%. E aí tem duas fotos nessa imagem, que é justamente um tipo de veículo que gera confusão na classificação, né? E a velocidade do vídeo estiver acelerada, aí fica mais complexo ainda, que são os eixos de trás. Nós temos um simples e um tandem duplo no veículo de cima, e o de baixo, não, são 3 eixos juntos. Né? Então, é um pequeno detalhe que a gente sabe que para cálculo de esforço sobre o pavimento faz diferença, e que é muito difícil de acertar a classificação manual, né? Quando é feito por vídeo, seja no campo ou seja feito por vídeo. O vídeo tem a vantagem depois de você poder fazer uma conferência, mas a gente já tem uma pressa tão grande nos dados, né? Voltar para ficar fazendo conferência, acaba que você conta 2 vezes. Né? Bom, para a gente minimizar parte desses problemas, a gente traz hoje a ferramenta eAccount. Uma coisa que eu acho legal é que nós não somos, primeiramente, vendedores de uma solução. Nós somos os primeiros usuários. Nós fizemos para consumo interno. Nós, felizmente, temos uma equipe de tecnologia excelente e a gente juntou os esforços, apresentamos o problema e aí fomos nesse processo aí hoje de utilização da inteligência artificial. E quem conhece um pouco, todo aquele treinamento de máquina, né, o processo de learning machine, dos labels, né, de caracterizar, então a gente fez isso aí exaustivamente e fomos aprimorando o modelo. A gente já usa há cerca de 1 ano e agora estamos decidindo colocar para o mercado. Então, o que é? Nós temos aí uma ferramenta de contagem por inteligência artificial que classifica. Ele conta e classifica. Classificação simples, 4 modos, contagem de eixos e ainda, o que eu acho o plus do processo, padrão DENIT. Ou seja, o treinamento de máquina foi feito calculando as distâncias entre eixos exaustivamente, para que a IA fosse capaz de separar. Esse é um 2S3, 3S2, 3S3, e assim por diante. Mais do que apenas dizer, esse tem 6 eixos, 7 eixos, e assim vai. Outra funcionalidade, a gente também consegue medir a velocidade. Isso é muito interessante para uma série de trabalhos de engenharia de tráfego e até para calibrar. Ontem eu estava numa palestra muito interessante do professor Eli Evan, da UFMG, ele falando assim, muitas vezes a gente utiliza a velocidade de fluxo livre, basicamente como diz o manual, né? Ela é 8 km por hora a mais do que é regulamentada, ao invés de fazer calibrações em loco. Ora, com essa ferramenta você já vai fazer essa calibração e, eventualmente, pode ajustar seus parâmetros de nível de serviço na hora de fazer os cálculos. Né? Bom, além da medição de velocidade, você pode contar mais do que apenas um movimento na mesma tela, no mesmo vídeo. Tudo vai depender de como você traça as suas linhas de contagem. E, óbvio, para quem está aqui que for fazer o teste, vai receber um manualzinho explicando direitinho, além de ter nosso suporte de explicação, como traçar a linha, o que é o ponto-chave, mas spoiler do manual para quem for testar. Você está vendo aqui que debaixo desse carro tem uma linha azul aqui, e esse aqui tem uma linha azul. Esse é como se fosse o centro de gravidade, é o veículo resumido em pixel que vai ser contado. Tá? Então, uma coisa é a contagem, que ele passa, esse traço passa na linha definida e é contado. E a outra coisa é a identificação de similaridade. Qual é esse veículo? Ele é um carro, ele é um caminhão, ele é um ônibus? Quantos eixos? Então, ele faz isso para mais de um movimento, o que agiliza o seu processo. E muitas vezes, quando a gente contrata uma empresa específica, eles te cobram por movimento. Aqui, quando eu te apresentar os planos, você vai utilizar da forma como você quiser. Você quer contar um movimento, você conta. Você colocou a câmera tão bem posicionada que ela te permite contar 4 movimentos, você sai no lucro. Você vai ter 4 movimentos contados de uma única vez. Eu falei o número 4, né? Mas assim, em termos de limitação da ferramenta, são 8 movimentos simultâneos. Mas lembrando que a ferramenta conta até 8. A sua câmera tem que estar posicionada de forma tal que permita que os veículos sejam bem visualizados. E aí,
você pode contar até 8 movimentos simultâneos. Isso é excelente, né? Questão noturna. Hoje, nós estamos aí no processo de treinamento e aperfeiçoamento constante do modelo de IA. E ele já consegue fazer a classificação simples noturna. Agora, se a iluminação é boa, ele faz todas as classificações. Ou seja, a gente tem câmeras posicionadas em locais onde a visibilidade é praticamente igual à diurna. Nesse caso, não faz diferença. Esse caso aqui, ó, é um caso onde ele vai conseguir fazer a classificação simples e não vai conseguir fazer as outras classificações. Mas, spoiler, nós estamos no treinamento de máquina para aperfeiçoar e utilizar a câmera infravermelho, onde esse problema vai ser totalmente eliminado. Você, além de ter a contagem que você consegue ter à noite, você ainda vai ter a classificação com a mesma precisão que hoje nós temos para a parte do dia, tá? Em função da iluminação. Ponto importante também a falar que, assim, acaba que a IA ela sofre a mesma coisa que uma contagem manual por vídeo nesse ponto. Se você tem um ponto muito escuro, não vem me falar, né, que a contagem manual por vídeo vai conseguir ser precisa, que também não vai, né? Vamos ser pragmáticos. Uma questão que, né, com certeza vão perguntar, porque já me perguntaram, eixo suspenso. Eixo suspenso ainda não faz a contagem. Mas olha que legal. Todo caminhão e todo ônibus que ele identifica, ele vai salvar numa pastinha para você. E depois, você não tem que ficar esperando, não. Com Alt P ali, Ctrl P, né, Alt P, você consegue passando os vários veículos e verificando. Ó, esse está com eixo suspenso, esse está com eixo suspenso. Então é o seguinte, olha o que eu escrevi ali. Agiliza a identificação de eixo suspenso. Ele não conta, não classifica eixo suspenso ainda, mas faz o seu processo ser muito mais rápido. Todos os veículos na pastinha, você vai passando e verificando os que são e os que não são. Bom, aí, né, eu falando exatamente isso. É automático da ferramenta, tá? Ele vai criar uma pastinha na onde você definir e vai criar uma pastinha lá onde ele vai salvar todos os caminhões. Com a hora, com essas informações aqui, ó. A hora, o local, o ponto e também os eixos que ele identificou. Ó. 1, 2, 1, 1, 1. Olha que legal, ó. Ele identificou a separação entre eixos. Isso aqui, para um pesquisador classificar como 3 eixos juntos, não custa. Uma questão, né? Ele não conta na velocidade do vídeo. Ele consegue acelerar. A gente aqui já contou até um pouco mais do que 2 vezes a velocidade. Basta você, se você não quiser ficar admirando aquele tráfego passando, você dá um pause. E o fato de você pausar a visualização do vídeo faz com que ele conte muito mais rápido. Tá? Isso ajuda demais. Você não vai ficar ali assistindo. Né? Hora ou outra você dá uma olhada lá para ver se tá ok, está passando, não deu problema nenhum. Então isso agiliza bastante a contagem. Olha que legal. A saída é uma saída padronizada. E como eu te falei, quando você contrata uma empresa, ele vai te cobrar diferente, se é simples, por eixo, DENIT, etc. Aqui você vai ter as 3. Aí você escolhe qual você quer usar. Aqui no caso, a coluna B é a classificação simples. Caminhão, ônibus, carro e moto. Já na linha G, total de eixos. Coluna G. E na coluna H, nós temos a classificação DENIT. Então, ele te traz várias informações de uma vez só, o que é bem interessante. E ainda na coluna K ali, ele te passa a velocidade daquele veículo naquele momento. Então, você pode tirar a velocidade média por tipo de caminhão, ou por modo. Eu quero ver a influência do tamanho do caminhão na velocidade. Os menores com velocidade maior, os maiores com velocidade menor. Então, você pode fazer o filtro que quiser aqui, que te ajuda muito a tratar esses dados e utilizar esses dados. O que eu destaco, então? E aí, Celso, como eu falei, né? Eu acho legal que eu não sou, quando eu falo grupo em tráfego, né? A gente não é um vendedor de software. Nós somos o primeiro usuário. Confiabilidade dos resultados, isso ajuda bastante. Velocidade de execução. Você dá play 6 horas da tarde, vai embora. No outro dia, quando você chega, está tabulado, está tratado. Dados extras, você tem as 3 classificações, você tem velocidade, você consegue fazer filtros, você consegue fazer bastante coisa, né? Contagem simultânea de mais de um movimento. Você tem uma câmera bem posicionada, traçou as linhas certas, felicidade total. Né? E o seguinte, nós vamos ver aqui, existe um posicionamento ideal da câmera, mas ele não é só aquele acabou rígido, não.
ela tem uma gama de possibilidades que ainda vai te permitir a utilização, né? Porque nem sempre a gente vai ter a condição ideal. Nós temos aqui o afastamento, que a gente julga mais adequado, e algumas questões básicas que eu vou falar com vocês aqui, que é a mesma coisa se fosse uma contagem manual por vídeo, né? O interessante é isso, ela tem possibilidades de uso. Aqui eu trouxe, para ser bem prático para vocês, duas máquinas que a gente utilizou e como é que é a velocidade de contagem. Já adianto, o pulo do gato é a qualidade da sua placa de vídeo. É o mais relevante para ter uma contagem mais rápida ou menos rápida. Então a gente tem aí as configurações de um PC que reduziu em 30% o tempo de tabulação e a outra reduziu em 50%. Quer dizer, ele contou duas vezes, ele passou o vídeo na velocidade 2 em relação à filmagem normal. Então isso ajuda muito. A gente precisa sempre ter dados rápidos, pelo menos preliminares, para dar um cheiro, às vezes, para o cliente, ó, tá assim, passado, olha, não está dando isso não, olha, o percentual de pesado está assim, né? Isso é muito útil, né? Então a gente consegue isso em curto prazo. Então, como a gente vai liberar um teste para vocês, muito importante, antes de vocês acharem ruim, caso aconteça, é verificar qual é a qualidade da minha placa de vídeo. Se for uma placa de vídeo baixa, mediana, você não vai ter esse resultado. Então, já pense nisso na hora que você for utilizar para que a gente otimize o máximo possível a ferramenta. E assim, de forma geral, né, quem conhece, é uma boa placa de vídeo, mas não é aquela placa de vídeo, nossa, quem tem essa placa de vídeo é só a NASA. Não, é uma boa placa de vídeo de jogos. Pontos de atenção, senhores. Posicionamento da câmera é o principal deles. Então aqui eu tenho 4 imagens de posicionamentos bons. Então, primeiro, eu consigo ver o veículo inteiro dentro da minha câmera. Minha inclinação ali é um pouco de cima, eu consigo ver os eixos bem, a iluminação está boa. Ou seja, muitas vezes, dificuldades que geram-se para contagem manual por vídeo é a mesma que tem aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, reflexo de sol, altura, distância. Então, aqui eu tenho bons posicionamentos. Aqui, olha, já tenho posicionamentos medianos. Né? Mas veja do lado direito, eu tenho o sol. Pô, mas a rodovia é assim. Se você conseguir colocar num outro trecho, né? Porque a gente sabe dos segmentos, não tem que ser exatamente naquilo. Você conseguiu fazer uma análise do sol ao longo do dia, conseguiu colocar depois de uma curva que está pegando fora do sol, vai ser lindo. Não conseguiu, posicionamento mediano, tá? Ele vai contar e vai classificar pelo modo simples, sem a menor sombra de dúvida. Aonde ele vai começar a perder precisão é na classificação por eixos e DENIT. Tá? Bom, mas aí o que eu faço? Vou falar depois, não se preocupe. Posicionamento ruim, ó. Esses estão bem ruins. Veja como é que essa câmera está muito inclinada. Ela olha mais para baixo do que para a lateral. Né? Aqui também, veja como é que ela está um pouco inclinada. Dependendo do caminhão, ela não vai pegar o caminhão inteiro, ela está muito próxima da via. Então temos que tomar cuidado com isso. E essa daqui também está muito distante. Mas reforço, nos 3 casos, ele vai contar muito bem. Aonde ele vai falhar? Na classificação. Mas vamos pensar que, na pior das hipóteses, a câmera ficou muito ruim. Lembra que ele vai gerar as imagens para você. Então você vai ter um cheiro inicial de carro, moto, caminhão e ônibus. E depois, rapidamente, você vai na sua pasta de caminhões e faz a classificação. Isso, reforço, se você tiver um posicionamento ruim. Outro ponto de atenção, sobre a posição veicular. Senhores, vamos pensar de novo aqui, estou sempre comparando com a contagem manual por vídeo. Se passar um caminhão tampando um carro lá atrás o tempo inteiro, a contagem manual por vídeo também não vai pegar. E aqui é o mesmo caso. Agora, se ele passou meio junto, meio separado, começou a aparecer, começou a desaparecer, quando a gente traça mais de uma linha na seção de contagem, ele consegue fazer isso. A gente já fez alguns testes aqui, onde a gente passou várias linhas, e depois de um processo que a gente chama de pós-processamento, a gente verificou qual que estava mais precisa e passando a utilizar. Tá? Então, isso é onde a gente tem um tráfego lento barra mediano em termos de volume, né? Um nível C, nível D, né? Cá tendo questão de pista dupla, né? Mas a gente consegue aí resultados ainda bastante interessantes, bastante utilizáveis, sem a menor sombra de dúvidas. Mas aí você pode ter pensado, mas você falou em nível C, nível D, e se a gente vai falando nível E, nível F? Aí eu conto para vocês. Lembra aqui não está aparecendo, mas aquele tracinho azul que eu falei? Se ele ficar parado na nossa imagem, vai acontecer isso daqui, ó.
o mesmo veículo é contado inúmeras vezes. Então, o que eu digo? Um alerta, sim. Se meu tráfego está parado, a IA realmente ela vai deixar a desejar. Agora, não sei se vocês sabem, né, que a divisa de nível E para nível F é a distância entre veículos, se não me engano, de 28 metros. Ora, às vezes a gente acha que nível F ali está parado, não, mas a divisa ali, eu tenho um fluxo constante e devagar. Isso em rodovia, tá, gente? Não estou falando de fluxo interrompido da área urbana, não. Ou seja, é uma distância muito grande. Então, em resumo, se ele estiver em nível E de verdade, né, ali, calculado bonitinho, a velocidade, aquele pelotão, sem parar na pista, passando devagar, zero problema. Ele vai contar e vai classificar. Tá? O problema é só quando ele realmente para. Aí acontece isso daqui. Eu gosto de passar essas coisas, porque eu vou ser redundante. Nós somos nosso primeiro cliente. Tá? Então, mais do que vender uma ferramenta, eu sou usuário da ferramenta. Isso, inclusive, eu acho que é um diferencial para qualquer um que for adquirir. Porque a gente vai estar sempre aperfeiçoando para o nosso uso interno. Né? Então, as melhorias de modelo, né, os treinamentos de máquina constantes que vão continuar, tudo vão ser ampliados, porque nós somos o primeiro usuário da ferramenta desenvolvida. Pós-processamento. O que é isso? Dependendo da posição da sua câmera... Não, antes de falar essa frase. Acabou a pesquisa? Você vai entrar na sua pastinha salva dos caminhões e vai dar aquele Alt P ali e vai começar a passar para baixo para você ver as suas imagens. O veículo está próximo, está bem ilustrado, você viu as caixinhas de seleção dos eixos, quer dizer que é o seguinte, a classificação está 100%. Ele ainda vai te mostrar em cima, ó, classifiquei como 1, 2, e assim, ele vai te mostrar tudo nas imagens. Então você vai fazer aquela conferência. Né? A nossa obrigação, a partir da IA, né, assim, aplicada de forma geral em qualquer área da nossa vida de hoje, o que tem que ter o papel do engenheiro é verificar e conferir aquilo. Então é fácil de fazer isso. Agora veja, esse caminhão, essa câmera está contando o tráfego do outro lado. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas, como se diz, né, é o que tem para hoje? Ok. Veja lá que ele identificou que era um caminhão. Mas aqui, ó, tem uma chaves vazia. Quer dizer que ele falou o seguinte, olha, passou um caminhão. Não sei te dizer quantos eixos e não sei te dizer qual a classificação da NIT. Ora, você lá, passando, você rapidamente olha o veículo e vem aqui na coluna específica, ó, nesse caso aqui, ó, é esse D aqui, e você preenche o caminhão. Isso, de novo, para quando ele não conseguir fazer. Câmera distante, sombra, essas coisas. Fred, sua experiência de ocorrência disso daí. Olha, essa situação não é ideal. Né? Aqui, contando o outro lado. Acontece aqui em 10 a 15% em situações não ideais. Mas, de novo, o pós-processamento ele é muito importante para você fazer aquela validação e muitas vezes vai ser o seu momento de verificar, ainda nesse momento, o eixo suspenso. Tá? A gente tem feito aqui, depois eu vou trazer um usuário para falar diretamente para vocês, mas vou dizer que em 15 minutos a gente faz um pós-processamento de uma rodovia de VMD 2.000 veículos, 12 horas. Tá? Então é uma coisa muito rápida mesmo, que é uma conferência para agilizar e dar garantia ao trabalho. Caminhando para o final, eu não quero demorar muito. O que vem por aí, senhores? Então, primeiro, vou falar de novo. Eu sou o primeiro usuário. Nós vamos continuar melhorando para nós e vamos continuar, obviamente, quem estiver utilizando, recebendo essas melhorias. Então, o modelo vai ser cada vez mais treinado, cada vez mais preciso. Né? Quem conhece um pouco de Learning Machine sabe aquele processo exaustivo. A gente não vai parar de fazer isso. Tá? Agora, além disso, contagem e classificação noturna, versão aprimorada. Como eu falei hoje, com a iluminação suficiente para olhos humanos fazer uma contagem ali, ele já faz. Ele só não vai te dar a DENIT por eixos, mas separar os 4 modos simples, ele vai fazer. Então, a gente vai aprimorar câmera infravermelho para realmente ter precisão noturna igual a gente tem de ouro. Outra coisa muito legal que a nossa equipe 10, vou aproveitar para dar os parabéns, deve ter pessoas assistindo aí, é legal saber o processo de criação. O pessoal traçou uma equação na parte de baixo do eixo, da roda, né? Uma equação na parte de cima, as linhas têm que ser paralelas. Se ele pegou uma roda que está fora, opa, isso pode ser um eixo suspenso.
E assim nós estamos fazendo treinamento de máquina para muito em breve detectar eixo suspenso, que a gente sabe o tanto que isso é importante hoje em dia. Outra ferramenta, outra atualização que está em andamento, não está ainda disponível. Eu sou uma concessionária, eu quero colocar lá no meu pórtico e eu quero ligado ao computador saber em tempo real a contagem. Não faz ainda em tempo real, mas garanto, vai fazer em muito curto prazo. Tá? Contagem de interseções. Então, veja, aqui é uma imagem da gente treinando realmente o modelo numa interseção para conseguir identificar os movimentos. Ora, de forma geral, pares ODs simples a gente já consegue fazer. Tá? A gente já consegue fazer. Mas eu sou cauteloso, eu não sou aquele vendedor de gelo para esquimó. Então eu prefiro falar o seguinte: não, ele não faz ainda, porque a gente está treinando cada vez mais a máquina. Mas te garanto que coisa simples ele já vai fazer. Tá? Mas é um plus a não ser considerado como oficial. Detecção de destino dos veículos, ou seja, mais uma vez, depende muito do posicionamento da nossa câmera, mas isso está em treinamento. E identificação de veículos sobrepostos, ou seja, você passa dois veículos juntinhos, um aparecendo atrás, outro aparecendo na frente, a gente está desenhando e mostrando para ele, olha, se ele tiver essa forma, isso é um veículo sobreposto. E, mais uma vez, vai gerar uma pastinha de veículos sobrepostos para você conferir. Na linha tal ele falou que era um veículo sobreposto. Não, na verdade, não, é um veículo diferente aqui, sei lá, como é que chama aquele? Veículo recreacional, mas veículo recreacional é um ônibus, né? Com a carretinha, sei lá. Em resumo, a gente está preparando para identificar esse, num Pareto 80-20, aquilo que é o diferente. Bom, senhores, é basicamente isso que eu tinha para falar. Nós vamos agora, para quem se inscreveu, receber, eu quero de novo, eu não vou vender nunca gelo para esquimó. Eu quero receber um vídeo seu, da sua câmera, para eu olhar. Vídeo de 5, 10, 15 minutos, para olhar o seguinte: não, beleza, a luz está ok, está ok, não, dá para usar. Se não der para usar, eu vou te responder: olha, não dá para, a precisão, já fiz um teste, a precisão não está boa por causa disso, disso, disso. Da próxima vez, tente assim, 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 assado. Sua câmera está ok, está legal, beleza, nós vamos liberar para você um teste de 7 dias, vai junto um manualzinho, né? Só que lembrando, eu tenho chamado muito da versão beta. Hoje, nós não temos aqui uma estrutura de foram 170 inscritos. Eu não estou vendo no YouTube, não sei quantas pessoas estão assistindo. Mas, por exemplo, eu não tenho estrutura hoje para 170 pessoas me pedir login e eu te liberar no dia seguinte. Ainda não. Por isso que a gente está chamando de versão beta. A gente vai liberar para todo mundo? Vai. Mas só peço a compreensão aí desse gradativo de liberação de 7 dias para que você conheça a ferramenta e depois, você realmente querendo adquiri-la, nós vamos apresentar os planos para vocês. Só faço aqui um geral de como é que serão os planos. É o chamado Software as Service, acho que é isso, né? Você não compra o software, você aluga por um tempo. Eu quero uma licença por um mês, valor X. Eu quero 10 licenças por um mês, valor Y. Eu quero uma licença por 12 meses, valor Z. Eu quero 10 licenças por 12 meses, valor G. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Tá? Fechou uma pesquisa grande. Tá bom, naquele período você loca o software e utiliza. Acabou a pesquisa, não precisa mais. Tá bom, não precisa pagar mais. Então, é para ser prático. Aqui está o e-mail para enviar, né? Nós vamos mandar também para vocês informações posteriores. E queria finalizar aqui, realmente reforçando o nosso agradecimento a toda a nossa equipe de tecnologia, né? Desde o Henrique, que está aqui nos auxiliando na live, ao Caio, que é o coordenador do Departamento de Tecnologia, e todo mundo que participou. Vou me limitar a esses dois nomes para não esquecer nenhum e ser crucificado depois. Eu queria chamar aqui para vocês agora, realmente, o nosso usuário principal, que é o coordenador de estudos de tráfego, para passar para vocês essa experiência dele como usuário mesmo, né? Ou seja, o nosso primeiro cliente somos nós mesmos, e passar as percepções dele de problemas que ele tinha antes de usar a IA, problema que ele tem agora, como é que ele faz, como é que ele não faz, o que agilizou, como é que ele vê, né, que eu acho que será legal esse bate-papo deles com vocês. 1 minuto. Pessoal, bom dia a todos. Oi, ficar perto. Então, bom dia a todos.
Já conheço algumas pessoas que estão na live, é um prazer tê-los conosco. Como o Fred disse, né, e como o próprio nome disse, é uma ferramenta que a gente vem aí testando, né, já faz um pouco mais de um ano, e ela ainda a gente considera que ela ainda está em beta, por quê, né? Porque o Machine Learning ele permite isso, a gente vai construir, a cada nova pesquisa que a gente faz, a gente reincrementa o nosso banco de dados de imagem, a gente vai fazendo essa alimentação do nosso machine learning. Então, cada pesquisa que a gente faz, a gente volta com algumas imagens de novos veículos, de novas configurações, de novos cenários de iluminação, de posicionamento de câmera, para a gente sempre melhorar, buscar melhorar a precisão da nossa IA count. Do ponto de vista de pesquisa de campo, né, quem trabalha com isso sabe que a dificuldade que a gente tinha, né, pelo menos a Entraf tinha muita dificuldade de ir para campo, fazer uma pesquisa de 7 dias e 24 horas, de encontrar primeiro pesquisadores, aí você vai para o campo, tem que encontrar pessoas, tem esse prazo de mobilização, né, que é, sei lá, eu vou começar a pesquisa semana que vem, eu tenho que chegar na cidade antes, treinar as pessoas, procurar essas pessoas, capacitar essas pessoas. Aí faz contrato, leva equipamento, EPI, colete. Então, assim, tem toda essa burocracia do pré-campo, que com a IA, por exemplo, a gente elimina bastante. Então, eu já vejo esse primeiro ponto positivo. A gente está desenvolvendo, a gente está avançando com a tecnologia e com o auxílio da inteligência artificial aqui por meio da IACloud. Então, digamos que você foi para campo, encontrou lá as pessoas, ok, no processo antigo, manual ainda, você tinha que levar ou prancheta, ou tablet, ou formulário, e a pessoa ela tinha que ficar lá por turnos no campo. Né? Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa de 16 horas, você teria que pelo menos ali 2 turnos de 8 horas, né? Uma pessoa pegaria, por exemplo, iniciaria a contagem ali de 8 até as 2 da tarde, depois a outra começaria de 2 da tarde até as 10 da noite. Então, você teria que ter pelo menos ali 2 turnos de trabalho com pessoas expostas lá no campo, fazendo contagem, risco de chuva. Bom, choveu, onde eu vou obrigar essa pessoa? Né? Ou está muito sol, onde eu vou obrigar essa pessoa? Leva equipamento, leva colete, prancheta, tablet. Então, tinha, né, todo esse risco do profissional e do equipamento. A gente estava sujeito a isso. Né? Com a ideia de usar IA, por exemplo, a gente chega, instala o equipamento e o que a gente faz, na verdade, é acompanhar esse equipamento. Então, a gente passa no campo todos os dias para verificar se a câmera ela está lá, se ela está filmando. Então, a gente conecta todos os dias no equipamento para verificar se ela está contando, se ela está aferindo, se não houve algum tipo de problema. Eu não tenho problema com chuva, então, se choveu, a contagem ela não vai ser paralisada, né, por causa do mau tempo. Ao passo que se eu tivesse um pesquisador lá em campo, eu tinha que tentar resolver esse problema de alguma forma. Então, assim, para quem coordenou a pesquisa em campo, para quem trabalha com pesquisa de campo, a gente já elimina também esse segundo processo, né? De ter que arrumar a logística, organizar a logística de todo mundo que está em campo. Que é um ponto extremamente relevante para quem coordena a pesquisa. Tem que ficar arrumando logística, banheiro, etc. Então, a câmera já retira esse segundo problema. Ok, então, avançando um pouco mais, a gente finalizou o trabalho de campo. Aí eu tenho que programar de voltar com todo esse aparato, seja formulários que a gente preencheu, seja equipamentos, tablets, etc. A gente teria que voltar com tudo isso para o escritório e aí começar o pós-processamento. Sei lá, tabular manualmente os formulários, digitalizar para enviar isso para alguém digitar isso, ou por exemplo, baixar os dados do tablet que a gente contou e aí tratar esses dados de alguma forma. Então, assim, essa parte do pós-processamento, a gente ainda continua com ela, com a IA, só que de uma maneira muito mais otimizada, reduzindo muito mais o tempo. Que a IA agora ela vai contar os veículos, o que você vai ter que fazer depois, que é aferir a contagem e, sobretudo, a contagem de veículo pesado, porque carro e moto, ela pega, assim, com uma confiabilidade significativa, muito, muito grande. A gente fez vários testes. Como eu disse, a gente tem usado a IA já faz um pouco mais de um ano. A gente já sabe alguns cenários que ela fica, assim, excelente. E a gente tem alguns cenários que a gente fala assim, não, isso aqui a gente precisa de melhorar. Como é que a gente melhora? Através de novos bancos de dados de pesquisa. Então, qualquer pesquisa que a gente vai inserindo, vai fazendo aí dentro dos nossos projetos, a gente vai e realimenta o nosso banco de dados. Então, tem essa parte de pós-processamento, que ela acontece na pesquisa manual ou com tablet, também vai acontecer aqui, só que de maneira muito mais otimizada. Um ponto que é extremamente relevante, que a gente tem que levar em consideração também quando a gente faz as pesquisas de campo, é a forma com que eu faço o pós-processamento. Tem empresas que, às vezes, tem um software que faz uma contagem por meio de macro, não sei. Então, ela tem uma planilha Excel que ela vai assistindo o vídeo
e vai clicando e fazendo contagens de forma manual ainda. Tem empresas que já desenvolveram algum tipo de executável, um programa que também realiza contagem. Na IA também você não vai ter esse problema. A IA ela já vai fazer essa contagem para a gente. E aí o que você vai ter que fazer é pós-processar isso, que é verificar aqueles caminhões lá. Então, digamos que tem uma rodovia com VMD de 2.500 veículos. Tá? Um VMD. E aí, via de regra, rodovias, a gente tem um percentual de pesados aí de 20% a 25%. Nós estamos falando aí de 400 veículos pesados, por exemplo. Lembrando que a nossa IA, a gente tem utilizado ela aqui de 6 da manhã até as 18 horas, no momento que eu tenho ali a incidência do sol. Então, no período de 6 às 12, 6 às 18, perdão, 6 às 19, eu vou ter ali, sei lá, parte de 80% dos pesados do VMD, a gente vai ter uma certa dificuldade só em fazer um pós-processamento dos veículos pesados, porque, novamente, carro, a moto, ela conta e classifica e ela vai tirar as fotos. Então é muito legal isso, a gente já ter que só preocupar em pós-processar esses caminhões pesados ou esse tipo de carreta maior e etc. E o pós-processamento é muito fácil também, né? Porque como a IA, cada veículo que entra na imagem, ela vai gerar um print, né? Ela vai gerar um print na imagem, você vai ter lá esse banco de dados de imagem. Isso te permite duas coisas. Primeira coisa, fazer essa pós-processamento. E a segunda coisa, você pode enviar para o seu cliente. Eventualmente, você tem um cliente que ele vai te contestar assim, não, mas não passa esse tipo de veículo lá. Pode acontecer, você está em campo, você contou um 3M6 da vida, um tritrem. E aí você vai falar para o seu cliente, ó, contei aqui, tritrem. Ele vai te falar, mas esse veículo não passa lá. Com a IA, aí, por exemplo, em campo, com a pesquisa manual, você não teria como, entre aspas, provar que esse veículo passou, para dimensionar um projeto de pavimentação. Com a IA, você vai ter a foto, como não passa? Aqui, eu tenho algumas fotos aqui desse veículo, e aí você envia para o seu cliente, para falar para ele, olha, eu tenho algumas fotos que esse veículo passa lá. Talvez ele não possa ter uma representatividade significativa, mas ele passa lá. Então, assim, a IA ela tem nos ajudado muito, e eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais. A possibilidade de eu ter que alimentar esse banco de dados, novos cenários de configuração de câmera, de altura, de posicionamento, de incidência solar, de eixo suspenso. Como o Fred comentou aqui, né, a gente está desenvolvendo um aplicativo para o nosso uso. E a gente já tem muito tempo de experiência em campo. Eu já fui para vários lugares de pesquisa. Já acompanhei desde o momento em que eu tinha que sair daqui da empresa com 300 pranchetas, porque eu ia ter que fazer pesquisa de 7 dias, 24 horas em inúmeros pontos. E aí a gente tinha que dar formulário, e contratar pessoas, levar equipamento, e era malas e malas e malas. Agora eu vou para campo com poucos equipamentos, uma maleta, escala e não mais. Então, assim, do ponto de vista de otimização de tempo, tenho certeza que isso vai ajudar e vai revolucionar o seu trabalho de campo. Essa é a nossa expectativa. E isso é o que a gente está vivendo. Né? Então, a gente está esperando por mais, por mais, por mais. E se porventura você tem alguma dificuldade, vamos testar a forma que eu tenho, uma câmera que eu tenho aqui que eu gravei. Acho que vale a pena a gente tentar fazer um teste para a gente ver, conta, não conta, quais são os prós e os riscos aqui da sua contagem. Mas entre em contato conosco, a gente está à disposição para tentar ajudar. Meus amigos, então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Agora nós temos os nossos contatos. Quem quiser conhecer a ferramenta sabe como é que vai ser o processo. Eu rapidamente vi as pessoas falando sobre o preço. A gente ainda não tem esses valores para passar, mas é o que eu falei, assim, né? Obviamente, colocou mais licença ou mais tempo, o valor vai ser reduzido. Mas assim, a gente que está sendo a lógica nossa de preço? É muito menor do que o que ela consegue contar para você naquele mês. Por exemplo, se eu tiver ela trabalhando ali um mês, o que ela conseguiria tabular para mim? Sei lá, X horas. O valor dela é bem menor do que tudo que ela pode fazer naquele mês. Garanto a vocês, tá bom? Senhores, muito obrigado. Ainda bom dia, né? Muito em breve, boa tarde. Muito em breve vamos lançar uma ferramenta que é aplicada a qualquer área de farmacêutica, engenharia de tráfego, passando por imobiliária. E também mandarei aí para meus contatos, minhas listas, para a gente fazer esse bate-papo aqui, tá bom? Muitos obrigado. Até breve. Um abraço.